Fala aí pessoal, tudo bom? Nicolas aqui, bora pra mais um vídeo do canal, cara. E antes de mais nada, se você não for inscrito no canal, se inscreve, dá aquela força, tá bom? Aqui tem canal no YouTube, tem canal no Odyssey, tem o grupo do Facebook, inclusive o grupo do Facebook é o ponto que eu vou bater no vídeo de hoje, tá? É, Cara, antes de mais nada, dá uma olhada na descrição aí, tá? Tem os links aí do canal pra você se cadastrar no FTX, tem o curso da FTX também, tem não tá atualizado aí, mas tem a mentoria da FTX, que tá mais atualizada que o curso e bem mais completo, tá? Grupo do Facebook, canal do Telegram, canal do YouTube e canal da Odyssey. Também tem o link pra você se cadastrar na Odyssey. Pelo canal vai ganhar umas criptomoedas enquanto assiste os vídeos. Tá certo? Então bora lá, só pra poder passar um ponto de vista legal pra vocês aqui, tá? Foi levantado no grupo o seguinte, me marcaram na publicação aqui, né? Parece até Game of Thrones. Os mais experientes sussurram em suas conversas. O inverno está chegando. Os mais novos escutam com atenção e tentam se preparar, mas com os poucos recursos e experiências, os gênios não ligam. Mas as perguntas que quero fazer aos senhores aí, Marco Nicolas, ao Magno, ao Dean, né? E todos os dinossauros do meio cripto me chamou de velho, mas beleza. Eu tenho experiência e queira compartilhar. O que vocês fazem para se preparar para o inverno? Usam gordura, ganham na primavera, mudam de mercado, se dedicam às suas atividades fora do mundo cripto? Como saber se o inverno chegou? Vamos esquentar essa discussão, pois não sei os outros, mas eu não entendo o mercado antes por problemas pessoais, então não entrei no mercado por hype, nem para fazer graninha e sair. Realmente quero criar consistência e me fixar. Tá? Cara, achei um baita tema bacana. Inclusive, até comentei aqui que eu ia responder isso aqui em vídeo, né? Aí eu botei aqui, ó, vou gravar o vídeo de análise agora há pouco, que eu acabei de publicar, e depois gravo um vídeo para o meu canal explicando os pontos de vista. Tá? Assunto bem legal pro vídeo. E aí fiz a minha banda de dinossauro vovozinha. Mas, mano, porra, achei um tema da hora, tá? Eu vou explicar do ponto de vista da análise técnica, tá? De tudo que eu estudei. Por que eu vejo que tipo, o mercado está um risco de correção, mas por que a gente não vai entrar em vendido nesse momento? Por que não, é apenas para ficar esperto, mas não necessariamente para você entrar. Pelo contrário, tá a tendência de alta, você acompanha, mas fica sempre esperto com os riscos que o mercado pode ter, tá certo? Então, assim, e vou tentar responder algumas das perguntas, né? Se usar gordura da primavera, é, mudança de mercado, como saber se o inverno chegou e tudo mais, né? Então vamos lá. Seguinte, algumas coisas são interessantes no mercado. Deixa eu até adicionar inclusive um RSI aqui também, que o RSI tem um ponto bem legal também quando você olha num longo prazo. Aqui, ó. O RSI, se não me engano, acho que no semanal do Bitcoin. É isso aí. O RI do semanal do Bitcoin, ele é bem interessante porque, deixa eu tirar a banda inferior e superior. Vou tirar o fundo. Opa. Tirar o fundo. Deixar o RSI assim, ó. E eu vou fazer o seguinte, eu vou botar uma linha em 50. Tá? Tem várias formas de você poder identificar algumas coisas. Coordenada. Aqui, ó, em 50. Pronto, a linha está cravada em 50. Por intermédio de indicadores, tem alguns macetes que o mercado faz para você ter um pouco mais de ciência do que está acontecendo. Primeiro vou abrir aqui a BLX, por exemplo. Deixa eu ver se na casa da... Não, deixa aqui, vai aqui mesmo. Que eu vou ter que fazer uns exemplos também em tempos menores, então já fica aqui. Ó, repara no seguinte. No caso estou usando a Coinbase, tá? O gráfico da Coinbase começa em 2015, mas tanto faz, isso aqui você pode ver em vários outros. Uma das coisas que é interessante você pensar sempre... na verdade, acho que eu vou usar BLX. BLX. Depois eu volto para Coinbase. Então a BLX nada mais é do que um histórico do Bitcoin, tá? Desde o início do Bitcoin, só que ele não tem gráficos menores, tipo de 4 horas e tudo mais. Ele é atualizado uma vez por dia, tá? Então ele pega a média de diversos exchanges desde o iníciozinho do Bitcoin e aí depois ele é atualizado. Pronto. Aí, ó. Aí depois ele é atualizado. O que acontece? Alguns indicativos podem mostrar quando o mercado ele pode estar num excesso, tá? Ou pode de repente entrar no momento bullish ou no momento bearish. Com base em indicadores, eu vou falar por base em indicadores e com base em LTAs, LTBs, análise técnica, tá? Então, com base em indicadores, cara, uma coisa que é interessante vamos falar primeiro da média móvel. Média móvel tem uma máxima, que é o quê?
ou o preço vem a média ou a média vem ao preço. Tá? Então você pode ver que o preço sempre vai passar pela média e vice-versa. Sempre o preço vai ficar cruzando a média por diversas vezes. Tá? O lance aqui é o seguinte: ou o preço vai na direção da média, no caso de uma tendência de alta, ou a média começa a ir em direção ao preço, no caso de uma correção, que nem aqui, ó. Então eles sempre vão buscar se encontrar, tá bom? Isso daí é lei, tá? Isso daí vai acontecer sempre no mercado, não importa o tempo gráfico. Aqui a gente está num semanal, tá? No diário as médias vão estar diferentes, mas elas sempre vão passar e se encontrar. Tanto faz se é média de 200 períodos, se é média de 20 períodos, não importa o tempo gráfico, ele sempre vai acabar encontrando a média. Ou o preço vai à média, ou a média vai até o preço. Tá? Então é uma lei de fato que acontece no mercado. E isso acontece em todo o tempo gráfico, sem exceção. Até num gráfico mensal, se eu botar 20 períodos aqui, ó, você vê que o preço se afasta da média de 20, volta, e se afasta e volta. Tá vendo? Então, mais cedo ou mais tarde, o preço ele vai vir encontrar essa média de novo. A dúvida é aonde que ele vai estar essa média quando o preço encontrar. Por enquanto, por exemplo, essa média de 20 períodos agora está em 20 mil dólares. Tá? Quer dizer que o Bitcoin vai corrigir para 20 mil? Não, não quer. Mas quer dizer o quê? Que o preço está afastado da média. E esse afastamento da média não é um afastamento leve, é um afastamento grande. Tá? Então, se você for ver, por exemplo, aqui, ó, na última alt season, deixa eu pegar essa média de 20 períodos aqui, ó, e ver aonde estava até a máxima do preço, chegou a 400%. Tá? Se for pegar até a mínima, chegou a 167%. Vamos ver quanto é que está daqui até a mínima, por exemplo. Não faço ideia, mas vamos ver. Ó, até a mínima desse daqui, ó, 146. Tá vendo? Então aqui, por exemplo, já houve um distanciamento de média que aconteceu a correção de 2018. Tá? Então aqui a gente já tem um distanciamento meio parecido. Mas quer dizer que vai se repetir? Não, mas é bom a gente ficar esperto porque o preço esticou demais. Tá? Então quando o preço ele anda um pouco mais próximo à média, a gente fica um pouco mais confortável. Deixa eu ver num semanal aqui, por exemplo. Ó. Olha a média de 20 períodos, por exemplo, no semanal. Por diversas vezes, ó, ela servia de suporte. Ó, e a gente ficava confortável com isso. E aí, quando ela deixou de servir de suporte e ela começou a se afastar, ela começou a ficar, ó, aqui foi a última vez que serviu de suporte. Daqui ela se afastou, numa perna corretiva não chegou perto e o preço se esticou e foi embora. Só que repara o seguinte, se eu marcar esse ponto aqui, ó, que foi o topo anterior, junto com o último toque na média móvel, foi justamente a região que o Bitcoin encontrou fundo, confluindo com a outra média móvel de 200 períodos que tinha aqui, ó. Então a média móvel de 200 períodos semanal fez suporte aqui e a média móvel de 200 períodos semanal fez suporte aqui também. Então são médias que assim, média de 20 períodos e de 200 períodos são médias bem importantes. A de 100 também, tá? É 50, 100, a de 75, se eu não me engano, ela acompanha muito retrações de Fibo, é bem legal a de 75 também. Mas são médias que ajudam você a ter uma noção se o preço está se afastando demais ou não. Porque ó, algum dia o preço vai encostar na média de 200 de novo. Isso você pode ter certeza. Aí o lance é, será que o preço vai vir até a média ou a média vai vir até o preço? Às vezes o preço pode começar a lateralizar. Que nem por exemplo aqui, ó. Ó, o preço ele veio aqui, ele corrigiu. Deixa eu ver se tem algum exemplo melhor aqui para poder demonstrar. Olha aqui, aqui tá legal, ó. Ó, que o preço veio aqui, ele esticou, ele se afastou da média e lateralizou. Quando ele lateralizou, repara, a média veio ao preço. Tá? Então não foi o preço que veio a média veio ao preço. E aí, quando acontece isso daqui, é o preço que volta à média. Então, esse tipo de coisa que acontece no mercado, cara, a gente tem uma média de 200 que está absurdamente afastada, ela ainda está em 10 mil dólares, tá? E a gente tem uma média de 20 aqui, por exemplo, está em 38 mil dólares. Então, e o preço querendo se afastar ainda mais. A dúvida é, será que ele vai continuar se afastando ainda mais e puxando essas médias ainda mais para cima? Ou será que o preço vai voltar a tocar nessa média e posteriormente nessa? Ou só nessa e continuar subindo, e aí daqui a alguns anos ele vai buscar de novo essa média de 200, porque ele ainda vai buscar de novo essa média de 200 períodos. Tá?
Então assim, quando a gente começa a ficar meio atento e cauteloso que o inverno pode estar chegando, né? É justamente em cima de padrões como esse, de afastamento. Você percebe que o preço se afastou demais. Então, mais cedo ou mais tarde ele vai encontrar essa média. Então, você olha e você fica, será que é uma boa? Entendeu? Então, assim, do ponto de vista de indicador, esse é um ponto, tá? No RSI tem um ponto legal também. Quando você pega o RSI no gráfico semanal, repara que interessante. O Bitcoin, quando ele está acima da linha de 50, ele está no momento bullish. E quando ele está abaixo da linha de 50, ele entra no momento bearish. Ó, aí ele vem acima da linha de 50, ele entra no momento bullish. Repara, ó, aqui ele não perdeu ainda a tendência de alta, continua subindo. E aí depois, quando ele vem abaixo aqui, ó, ele entra num momento bem bearish, bem longo. Inclusive foi aquela correção mais prolongada. Depois que ele volta para cima, volta a ficar bullish. Tá vendo aqui, ó? Quantas vezes ele chega próximo da média aqui, ó, tá? E continua subindo. E aí depois ele vem aqui, ó, foi para baixo, ficou bearish, ó, bullish. Deixa eu aumentar um pouquinho mais o gráfico aqui. Agora dá para ver direitinho, ó. Ó, ele veio para baixo aqui, ó, ficou bearish. Foi para cima, ficou bullish. Ó, aqui ele teve um ruído por conta principalmente do Corona Day ali, ficou levemente bearish, mas depois, ó, voltou a ser bullish e foi embora. Agora a gente tem o RSI aqui em cima e você vê que ele está afastado. Ele está afastado dessa linha de 50. E você percebe que nessa tendência de alta, por exemplo, ó, às vezes que ele chegava perto da linha de 50, é onde ele encontrava suporte para continuar subindo. Tá vendo? Quando ele afastava demais, é que ele tinha um risco de uma correção para vir buscar os 50 de novo. Então aqui a gente está bem afastado dessa linha de 50. Então mais um indicativo de que, opa, pera um pouquinho, a coisa está um pouco esticada, a coisa está um pouco além, sabe? Às vezes se esse indicador aqui do RSI, por exemplo, vir buscar a região de 50 de novo e aí começar a encurvar para cima, a gente pode entrar num cenário bullish novamente, encontrar de novo um suporte para continuar subindo com mais consistência, com mais segurança. Tá? Isso falando do ponto de vista aí de dois indicadores que são muito usados, médias móveis e RSI. Tá? São dois pontos bem bacanas para você poder acompanhar e ver se de repente o negócio está muito exagerado ou não está. Tá bom? Então essa daqui, lembrando que isso aqui eu tô falando é RSI no semanal, tá? Se você for no diário, isso aqui talvez não valha tanto quanto no semanal. No semanal, essa linha de 50 do RSI do Bitcoin tem um peso bem interessante. Tá? Então eu não descartaria esse cenário. De repente o Bitcoin encontrar o RSI de 50 aqui de novo, e aí ele encontrar confluir com uma região de suporte no gráfico aqui, e aí começar a fazer um price action começando a querer subir, pode ser um momento interessante de que o inverno acabou e a gente pode estar entrando no momento bullish novamente, entendeu? Então, agora saindo da área de indicadores, tá? Deixa eu tirar os indicadores daqui. Deixa eu abrir aquele BTC, o USD da Coinbase de novo. No ponto de vista de análise técnica com LTAs e LTBs, né, eu sempre gostei muito de traçar LTA e LTB, gosto demais, mas é interessante você pensar também nas LTAs, LTBs, aceleração do preço e entre outras coisas mais, suportes que deveria ter testado e não testou, está num movimento saudável de alta. Então, por exemplo, um ótimo exemplo aqui é essa bull run aqui, né? Que aconteceu em 2015 para 2017. Né? Então, com certeza vocês já viram em vídeos meus, ó, eu fazendo essas LTAs aqui, ó, ligando o fundo desse com o fundo desse, aí depois eu vou conectar o fundo desse com o fundo desse, aí eu conecto o fundo desse com o fundo desse, e se eu venho em tempos menores, deixa eu ver aqui no gráfico de 4 horas. Calma aí, deixa eu ver no diário mais fácil. Pronto. Quarta-feira 4 horas não. Ó. Aqui eu tenho mais um fundo. E aqui eu tenho mais um. Tá vendo? Então, olha como o preço começou a acelerar. Então, em análise técnica, por exemplo, da forma que eu gosto de observar, eu gosto de observar essa aceleração de preço. E quando você tem essa aceleração de preço, muitas vezes você vai encontrar regiões de suporte que o preço pode segurar durante a queda, ó, antes de repente continuar caindo de vez. Tá? Então,
Esse aqui, por exemplo, é um formato que eu gosto bastante. Tá? Mas o importante aqui não é exatamente isso aqui, mas é você entender o conceito de mercados fractais. Tá? O que quer dizer mercados fractais? Cara, se você vier aqui no grupo do Facebook, tá? E vier aqui nas guias, que é as antigas unidades, né? Facebook renomeou. Cara, tem uma área gigantesca de aprendizado aqui, ó. Tem muita coisa, muito vídeo para você aprender coisa pra caramba, tá? Então, vídeos todos organizados em ordem cronológica, tá? Do que você tem que assistir, categorizados e tudo mais. Aí aqui na parte de análise técnica, aqui ó, introdução à análise técnica, tem aqui ó, tempos gráficos e quais utilizar. Aqui tem 2 vídeos do André Moraes, deixa eu até abrir aqui ó, aqui ó, falando sobre tempos gráficos. E ele explica justamente o que? Fractais. Tá? Então, se eu avançar um pouquinho aqui que seja, né, ele explica justamente o que? Os ciclos do mercado. Tá? Deixa eu só avançar um pouquinho aqui. Aqui, ó. Então, aqui, por exemplo, ele mostra. Aqui a gente tem um tempo gráfico de 1 minuto. Tá? Aqui a gente tem um tempo gráfico de 5 minutos. E aqui a gente tem um tempo gráfico de 15 minutos. Então, dentro de um tempo gráfico, tem outro tempo gráfico. Dentro de outro tempo gráfico, tem outro e assim vai indo. Então, dentro de um gráfico semanal, existe o tempo gráfico diário. Dentro do diário, existe, por exemplo, de 4 horas. Dentro de 4 horas, tem o de 1 hora. Dentro de 1 hora. Cada um tem sua história, cada um tem sua tendência. Tá? Então, quando você tem uma confluência disso, você passa a ter mais tempos gráficos olhando para o mesmo lado, é um ponto de vista interessante. Então, por exemplo, nesse caso que ele dá um exemplo de compra, é o que? Aqui a gente tem os 3 tempos gráficos olhando para cima, aí de repente a gente tem esse aqui olhando para baixo, aí depois a gente tem os 3 para cima. Então, por exemplo, aqui ó, a gente tem essa perna corretiva, tá? E aí a gente tem esse tempo gráfico de 1 minuto começando a subir. A gente tem os 5 minutos começando a subir também. E a gente tem os 15 minutos, que é essa pernada, também apontando para cima e subindo. Então a gente tem uma confluência de tempos gráficos, o que faz a gente ter uma noção melhor de como se posicionar no mercado nesses momentos. Tá? Porque não adianta você ficar só no 1 minuto achando que você vai sobreviver. Cara, é muito ruído. Tá? É ruído demais. Então, quando você vê, por exemplo... deixa eu só sair daqui. Oh, caramba, peraí. Aí. Aqui ele explica no caso de day trade e de swing trade, tá? E aí de swing trade ele mostra alguns tempos gráficos de exemplo e tal, estratégias e tal que dá para ser feito. Então aqui é o seguinte. O importante aqui é o que? É a confluência dos tempos gráficos, tá? Então se você for, por exemplo, olhar aqui, vai perceber o seguinte. Em um tempo gráfico maior, olha aqui, ó. Deixa eu pegar aqui. Calma aí, calma aí. Ah, tá. Aqui, ó. Em um tempo gráfico maior, a gente tem aqui, ó, as ondas, o mercado subindo, tá vendo? Ó. E a gente continua a subida aqui para cima e vai embora, tá? Então, em um tempo gráfico maior, você consegue perceber isso aqui. Só que se você vier em um tempo gráfico menor, ó, vamos nesse mesmo tempo gráfico aqui, ó. Mas vale lembrar que isso aqui, ó, ele tem um outro padrão num tempo menor, tá? Então, no tempo gráfico menor, aqui a gente tem também, ó, um padrão ascendente acontecendo, que é o que? Topos e fundos ascendentes. Então, a gente tem um fundo, um topo mais alto, um fundo mais alto, um topo mais alto, um fundo mais alto, um topo mais alto. Tá vendo? Ó? Então, a gente começa a ter esses padrões aqui também, tá? Ó, o mercado vai embora. Então a gente tem dentro dessa onda maior, tem essas ondas menores. E conforme a gente vai dando zoom, no caso eu não vou entrar aqui para não perder essa região aqui, mas aqui a gente está num diário. Cara, isso aqui teve muita história aqui dentro. Então aqui, por exemplo, dentro dessa onda aqui, a gente teve uma onda de alta. Opa, peraí. A gente teve uma onda de alta aqui, e aqui a gente teve uma onda de baixa. A gente teve outra onda de alta e aqui outra onda de baixa. Onda de alta, onda de baixa. Igualando o fundo, mas não perdendo o fundo. Onda de alta, aí onda de baixa. Aí aqui você pode ver, você viu que aqui a gente corrigiu? Repara aqui, ó, aqui a gente perdeu esse fundo. E a gente fez uma onda de alta, só que essa onda de alta ela não foi mais alta que essa anterior. E a gente fez essa onda de baixa, que vem um pouco mais
no fundo anterior. E aí a gente continuou voltando à tendência de alta, sacou? Então assim, a gente tem dentro de um tempo gráfico, tem outros tempos gráficos e assim vai. Então se eu vier, por exemplo, agora no Bitcoin aqui, deixa eu resetar o gráfico aqui. Aqui, ó. Então se nesse momento eu venho no Bitcoin, eu abro, por exemplo, o gráfico diário. Então no gráfico diário do Bitcoin a gente tem o quê? A gente tem aqui, ó, tendência de alta acontecendo, corretiva, alta, corretiva, alta, corretiva, e a gente está ameaçando fazer uma tendência de alta daqui, tá? Se a gente for num tempo gráfico de 1 hora, por exemplo, ó, naquela pernada, ó, a gente tem aqui, ó, oh, caramba, deixa eu pegar aqui, beleza, vamos lá, ó, a gente tem aqui, ó, alta, corretiva, alta, corretiva, alta, corretiva, e a gente está querendo vir fazer uma nova tendência de alta. E se a gente for entrar em 15 minutos, olha aqui, ó, a gente tem vários tempos gráficos aqui, ó. Ó, vamos pegar, por exemplo, daqui, ó. 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 E se a gente for entrar em 5 minutos, deixa eu ver se dá para pegar daqui. Aí, ó. Ó, em 5 minutos tudo se desenhando de novo, ó. Ó. Aí quando perde fundo, perna corretiva. Quando pega alta, ó, volta a fazer fundos ascendentes. Ó o fundo cada vez mais alto. Aí ele veio aqui, perdeu fundo, perna corretiva, e depois ele voltou a pegar fundo ascendente. Então cada tempo gráfico tem sua história, e quando você tem essa confluência de vários tempos gráficos apontando para cima, você consegue ter um movimento, a probabilidade do movimento de continuidade de alta mais interessante. Então o que acontece? Agora vamos para aquela ideia lá. A gente já sabe que o preço está um pouco afastado, tá? Então, por exemplo, a gente já sabe que o preço está um pouco afastado ali daquelas médias móveis, por exemplo, tá? Mostra um pouco de excesso do mercado. Se aqui a gente tem esses fundos mais altos, se o mercado resolve fazer daqui uma perna mais baixa, a gente pode estar entrando numa perna corretiva, entendeu? E buscar de repente aquelas médias móveis que são muito utilizadas por grandes investidores e tudo mais. Porém, desculpa, a garganta tá chata, mas vamos lá. Porém, se de repente o mercado ele vem aqui, ele surpreende e resolve subir isso aqui e continuar subindo, em um tempo maior a gente vai ter essa pernada de alta acontecendo. Aí você concorda que se a gente vai ter essa pernada acontecendo em um tempo maior, você vai ver essa pernada também acontecendo em tempos menores, e dentro desses tempos menores você vai ver acontecer em outros tempos menores, e aí dentro desses tempos menores você vai ver acontecer em outros tempos menores, assim vai. Então o fractal, para mim, é uma das coisas mais interessantes do mercado nesse sentido, porque a gente pode ter uma noção legal de onde o mercado está indo e que com saúde ele pode estar indo. Porque, por exemplo, nesse movimento de alta que aconteceu aqui, tá? Eu lembro do padrão aqui de xícara que eu cheguei a encontrar, tá? Pelo menos aqui no gráfico, que foi até esse desenho aqui, ó. Foi mais ou menos aqui, ó. Aí o preço tá, até comentei, ó, o preço está subindo aqui, mas tinha chance de retestar aqui. Foi até o vídeo da alta da Tesla, tá? Foi o último vídeo mais bullish que eu mandei, que mais gerou um resultado da hora, assim, pessoal. Daqui, por exemplo, ó, a gente tem o que, ó? Tem fundos ascendentes. Ó, quem entrou daqui e não saiu, até agora tá suave, tá? Então aqui, ó, fundos ascendentes. Então aqui o que acontece? Quando a gente tem uma confluência de tempos gráficos, ó, repara que aqui a gente tinha uma tendência de baixa acontecendo, só que essa tendência começou a ser quebrada a partir desse movimento aqui, ó. E quando começou a subir, aqui eu já comecei a mandar análises mais bullish, tá? Mas a segurança mesmo veio depois que ele começou a formar esse padrão bullish aqui de reversão de tendência, tá?
Aí, ou seja, a gente teve o quê? Confluência de tempos gráficos. A gente teve um tempo gráfico voltando a apontar para cima, quebrando uma tendência de baixa que a reversão aconteceria nesse ponto aqui. E, meu, fez um reteste numa região de topo anterior e tal. Então, todas essas confluências mostram o quê? Opa, pera um pouquinho. Então, aquele cenário que a gente tinha possivelmente com risco de correção, que era esse cenário aqui, ó, que ele começou a fazer uma LTB, ficou para trás. Porque é o seguinte, quando o preço fica esticado demais, é bom ficar ligeiro em qualquer LTB que pode ser formado. Por quê? Vamos lembrar, tem aquelas médias móveis que vão estar passando aqui. Deixa eu até incluir aqui a média, peraí. Olha aqui, ó. Eu estou no gráfico de 4 horas, eu botei a média móvel semanal de 20 e de 200, por exemplo. Tá? Que são duas que eu gosto. Mas como eu falei, tem de 50, tem de 75, tem a de 100, que são bem usadas também. Tá? Então aqui, ó. No caso, por exemplo, se o mercado viesse a fazer uma correção a partir daqui, a gente tem uma LTB traçada a partir daqui, a gente começa a ficar meio com receio do que? Pô, o mercado pode vir aqui buscar essa LTB. CTB não, desculpa, essa média móvel. Essa média móvel estava em 20k. Então é uma correção considerável. Porém, quando o mercado começou a fazer esse padrão de reversão aqui, ó, e começou a deixar esse topo anterior aqui para trás, tá? Foi onde a gente começou a ficar mais bullish novamente, porque a gente viu que essa tendência de baixa tinha acabado e a gente começou a olhar para uma tendência de alta novamente. E essa região aqui, ela começou a ficar, bom, beleza, então não é agora que vamos corrigir para a média móvel, entendeu? Então o toque nessa média móvel ficou anulado até uma próxima correção. Qual que foi a outra correção que começou a dar receio? Foi essa daqui. Tá? E a hora que o mercado começou a fazer esse padrão de reversão aqui, começou a ficar bullish novamente. Porém, ao invés de ele fazer um topo muito mais alto, ele não fez um topo tão mais alto assim. Então isso deixa um pouco, sabe? Pô, era para o mercado ter tido mais força, não teve. Então a gente fica um pouco mais apreensivo com o que? Ó, traça uma LTB aqui, enquanto o preço tem uma LTB sobre ela, tá? Tem uma LTB ali sobre o preço ali. Tem risco sim de uma perna corretiva. Tem risco do mercado vir aqui e fazer isso aqui, ó. Pelo menos ir buscar essa perna dos 36, para de repente talvez voltar a subir. E aí a gente tem como observar o quê? O comportamento que o preço vai fazer em cima das próximas LTBs que forem formadas. Se de repente a gente puder traçar uma LTB daqui para cá e essa LTB começar a ficar para trás, a gente sabe que, bom, beleza, foi uma correção até a perna de 20 períodos e agora vamos continuar subindo. Tá? Se você for analisar, isso é até um padrão de comportamento até parecido com o que aconteceu aqui para fevereiro. Deixa eu ver se volta tudo. Eu estou no 4 horas. Bom, deixa eu ir no diário. Aqui, ó. Não é um padrão tão diferente do que aconteceu aqui. Tá? Então o que aconteceu aqui é o que? Ó, o preço se afastava muito da média, isso botava o mercado mais em risco. Depois daqui, ó, foi uma correção de cerca de 30%. Tá? Então aqui, enquanto ele ia corrigindo, ó, deu para começar a traçar LTBs. Ó. E aí, quando essa LTB fica para trás, a gente começa a ver que, opa, beleza, agora temos um mercado otimista novamente. Assim como aqui, ó. Olha a LTB. Mercado otimista novamente. Ó, até aqui, ó. Sempre que o mercado corrige, ele forma essas linhas de tendência. Tá, coisa só se ligar topo. Ó. Aqui já foi um pouco mais agudo. Ó. Aqui já foi uma linha de tendência bem mais aguda. Isso poderia ser uma linha depois que poderia vir aqui, poderia cair? Poderia. Ela poderia vir aqui e fazer um reajuste. Mas essa aqui finalizou bem mais aguda e voltou a subir. Ó, aqui dá para traçar mais uma aqui. Tá? Aqui teve um ruído aqui, mas beleza. Aí tivemos o início do mercado mais bullish. Tá? Repara como ele começou a afastar aqui da média. Só que detalhe, não é porque afastou da média que ele vai corrigir até a média no momento. Então aqui, por exemplo, ele começou a ameaçar uma correção no diário, só que continuou subindo. Aqui ele começou a ameaçar outra correção, mas você vê, ó, anulou quando deixou a RTB para trás. Continuou subindo, beleza. Aí ele começou a querer armar mais uma correção aqui, ó. Anulou, porém ele não superou a máxima anterior. E aí o que aconteceu? Lateralizou, lateralizou, começou a perder fundo. Começou a perder fundo? Beleza, então vamos botar daqui para cá. Testou a média, subiu rasgando, retestou as costas da LTB, foi embora. Ó. E aí quando ele começou a fazer de novo aqui, ó, perna corretiva,
Risco de vir buscar aqui. Não veio buscar dessa vez. Subiu. Ó, perna corretiva de novo. Aí aqui a gente pode traçar uma LTB daqui para cá. Buscou essa região. Começou a subir. Beleza, podemos pensar em ficar mais bullish. Deixou para trás. Tendência de alta novamente. E assim vai indo. O mercado ele faz esse tipo de movimento. Tá? Então, quando a gente tem esses tipos de movimento, como a gente está muito afastado da média, vem aquele risco de o inverno pode estar chegando. Só que a gente não tem que operar em cima do inverno que está chegando. A gente tem que só apenas ficar esperto com que isso aqui pode virar uma correção mais séria. De repente a gente pode realizar uma parte do lucro. A gente pode de repente pensar em deixar ordens de compra em regiões que vão até essas médias, se for o caso de operar em cima da média. Se não quiser operar em cima da média, beleza, pode operar em cima de padrões de reversão, que é o que eu gosto de fazer mais. Né? Eu quase não deixo médias habilitadas, inclusive. Mas as médias são interessantes, são importantes também. Então aqui você vê, ó, quando o preço veio aqui, ó, afastou demais da média, ó, mesma coisa aqui, ó. Tendência de baixa aqui por uns 4 dias. De repente ele começou a subir. Deixou para trás isso daqui, deixou o topo para trás, beleza, mantém a tendência de alta. Só que aqui, quando ele começou a fazer a correção, LTB aqui, ó, começou a querer fazer um padrão de reversão, deixar para trás, porém já devolveu na sequência. Então a gente ajusta a LTB daqui para cá. Ó, ele veio buscar a média e veio muito abaixo da média. E aí quando começou a querer subir de novo, o que ele fez? Ele encontrou resistência na LTB e na média. Então só pegar aqui a LTB alinhar direitinho, ó. Pronto. Ó, ele encontrou resistência na LTB e na média ao mesmo tempo. E aí agora a média, que era suporte, passou a ser resistência. Olha aqui, ó. Empurrar o preço para trás. E o preço começou a subir quando o quê? Quando foi para cima de volta da média. Ó. E aí foi indo. Depois aqui mesma coisa, ó, reverteu quando veio daqui para trás. Então isso aqui acontece sempre, em todo o tempo gráfico, tá? E ter conhecimento dos fractais é interessante. E vale lembrar o seguinte, se uma baleia fez uma acumulação interessante nessa região, e ela quer mandar o preço de volta para cá, cara, isso aqui é um baita movimento, tá? Então isso aqui você pode conseguir aproveitar esse movimento inteiro se você tiver paciência e souber entender, tipo, pô, isso daqui ainda não é um preço buscando a média, não tem por que eu sair disso. Eu apenas tenho que ficar esperto e ter um plano para caso o mercado for corrigido daqui para cá. Caso não for, beleza, tá tranquilo. Um bom exemplo disso daqui, por exemplo, ó, foi esse momento aqui, ó. Aqui a gente tinha um canal de baixa, tá? Aqui a gente tinha uma LTA. Deixa eu tirar todas as linhas aqui, é mais fácil. Aqui a gente tinha. Deixa eu botar na BLX que fica mais fácil de ver. BLX. Beleza. Ó. Quem acompanhou minhas análises no grupo na época viu isso aqui, ó. Cadê? Foi antes de eu ter meu canal, tá? Eu publicava muitas análises no grupo. Tá, achei. Ó, se eu traçar uma LTA daqui pra cá, você vai ver o seguinte, ó. Essa LTA ligava muitos fundos aqui, tá? Ó, é uma que ligava mais fundos aqui. Ela serviu de suporte aqui, tá? Então foi um dos motivos, inclusive, que o preço foi para cima daquela média móvel novamente, tá? E repara numa coisa, ela segurou aqui. Quando ela segurou aqui, LTB traçada daqui para cá, a gente tinha um canal de baixa, tá? E aqui ela fez um padrão de reversão, que é aquele padrão do ombro, cabeça, ombro invertido. E esse padrão de reversão aconteceu justamente aonde? Isso que é legal, o contexto. Aconteceu com um contexto para isso. Qual que foi o contexto? LTA histórica, tá? Entendeu? Junto do... Tinha mais alguns contextos que eu estava considerando. Junto do fundo... fundo do 6K aqui, ó, que era uma região importante. 6K foi um suporte muito forte, então era um padrão de reversão de tendência de um gráfico diário, ou seja, isso aqui ele ficou do dia 21 de novembro até 6 de janeiro para poder romper, então foi mais de um mês aqui, praticamente numa lateralização onde se formou um padrão de reversão, tá? Que é o que? Bom, o mercado estava fazendo fundos mais baixos e de repente ele começou a fazer fundos mais altos enquanto ele mantinha a mesma altura do movimento anterior.
Tá? E aí o que aconteceu? Movimento de alta, fez pullback, continuou subindo, fez pullback, continuou. Cara, aqui quem acompanhava o grupo viu que aqui eu entrei vendido. Por que eu entrei vendido aqui? Por que eu não continuei? Aí eu te falo, contexto maior, fractais. Se eu ligo aqui, ó, olha a LTB aqui, ó, passando daqui para cá, a gente tinha essa LTB toda, pegando essas três topos aqui, e além disso daqui tinha mais uma confluência, que era o quê? Era esse topo anterior aqui, ó. Tá? Que era o topo que marcaria a reversão de tendência. Tá? Então aqui a gente teve confluências de alta, né, em regiões boas de suporte, que mandaria o preço para cima, e aqui a gente teve confluências boas para uma pernada de baixa, tá? Que poderia mandar o preço para um movimento mais bearish. Inclusive eu estava de olho nessa região aqui nos 7 mil dólares, 8 mil dólares, e quando o preço chegou aqui, como o mercado estava estranho, eu falei, pessoal, mano, esquece o mercado por março aí, e abril que não vale a pena. E aí veio o Corona Day. Coisa de 2 dias depois que eu comecei a avisar, porque eu não gostei. Essas quedas que aconteceram aqui, elas foram mais fortes do que, no meu ponto de vista, elas poderiam ter sido. Tá? Tempo de tela te dá essa noção. Então, assim, observando com calma o mercado, você consegue perceber o quê? Pô, a gente tem zonas confluentes aqui, que podem puxar uma tendência de alta, e a gente tem uma possível zona de realização aqui. Antes do preço chegar nessa região, eu já estava de olho nela para poder fazer uma realização. E aí o que acontece? Se você for olhar isso aqui, cara, isso aqui é um gráfico diário. Isso aqui a gente está falando de uma alta que durou 57 dias. Cara, você vai dizer para mim que em 57 dias, se você ficasse olhando tempo gráfico, aqui ó, olha o padrão, fundos ascendentes. Dentro desse padrão aqui, ó, também tinha fundos ascendentes, tá? Aí você olha aqui, por exemplo, aqui, ó. Aqui eu tenho em tempos menores, eu estou mexendo justo nesse daqui. Mas enfim, se você viesse num gráfico aqui de 1 hora, num gráfico de tempos menores, você ia ver esses padrões de fundos ascendentes se formando daqui. Então, quando você tem os alinhamentos de fractais que eu expliquei aquela hora, sabe? E você tem aquela noção de que, mano, o preço estava aqui. Tem investidor institucional muito grande, posicionado com milhões, que está se posicionando aqui, querendo mandar o preço pelo menos até aqui em cima. Então, a gente tem esse movimento todo do Bitcoin, que aqui pelo menos saiu a 58%, a gente tem uma alta de 58%. Ah, não dá para considerar aqui? Beleza, aqui a gente teve o primeiro pullback. Aqui a gente teve uma reversão de tendência e aqui a gente teve um reteste. Então, se pegasse, por exemplo, dessa zona do reteste para cá, já é uma alta de 36% em swing trade, onde se você fosse fazer até operações de day trade, você ia começar a ficar ligeiro no quê? Justamente nesses movimentos em que o mercado vem retestar LTAs, se afasta muito da LTA, volta a testar, ou até médias móveis em tempos menores. Então sempre que o preço fica um pouco afastado, você fica um pouco mais, cauteloso, e quando o preço volta, encosta ali e volta a fazer um padrão de reversão, deixando uma LTB para trás, você passa a ter um momento de segurança novamente para poder fazer uma entrada, entendeu? Então, é mais ou menos assim, pelo menos que eu identifico que o inverno foi embora e que a gente pode ter um momento a mais de brisa. Então, assim como uma previsão do tempo, sabe que as coisas vão acontecendo bem aos poucos, né? Então você vai vendo uma nuvem chegando, ou como quando começam a falar, ó, tal ciclone está se aproximando da região da Flórida e tal. Cara, isso aqui não é tão diferente. Aqui você começa a perceber que, ó, tal região aqui importante, o preço está chegando lá, vamos ver como vai ser o comportamento. Então, de repente, quando estiver chegando na Flórida, esse ciclone pode mudar de direção. Assim, quando chegar aqui, esse preço ele poderia ter mudado de direção. Então, assim, quando o preço chega nessas zonas importantes, é que chega a hora da gente ter uma tomada de decisão. Aqui, todo esse período em que a decisão já foi tomada, aqui já foi deixou-se claro que o mercado ia continuar subindo, cara, aqui você não opera. Ou você opera day trades, scalps, essas coisas assim, tudo em curto prazo e alavancado e tudo mais. Mas esse momento aqui é o momento que o mercado está sendo jogado para um determinado lado, onde um investidor muito grande quis que o mercado se movesse daqui para cá. É a gente falar, tá? Diversos investidores muito grandes que tiveram mais forças compradoras, demonstraram força compradora aqui e tiveram força para jogar o mercado daqui para cá. Entendeu? Então todo esse espaço aqui foi um espaço bem seguro de se operar.
tá? E o mesmo vai acontecer no decorrer dessa subida toda. Tá? Então, à medida que você vai entendendo que de repente, um movimento de baixa perdeu força em alguma região, você consegue fazer entradas. Olha aqui ó, os gatilhos aqui. Ó. Você consegue fazer entradas. Ali no Natal, eu lembro que no período do Natal, foi aqui, ó. Eu cheguei a falar também de call de alta aqui, né? O pessoal pegou, aproveitou e tal. Foi na véspera do Natal, inclusive, que ainda de 4 horas. Então, assim, o lance é você identificar quando a situação está mudando, quando o cenário está alterando, quando a coisa está realmente se direcionando de um inverno para, opa, beleza, vamos ter mais uns momentos suaves porque o ciclone foi embora. Entendeu? Então, identificando que o mercado aqui, por exemplo, né, eu já falei isso daí em vídeos anteriores, mas cara, para o mercado continuar subindo aqui, ele vai ter que deixar essa linha para o lado. Ele não vai fazer outro caminho. Então, se aqui o mercado está vindo aqui, ó, ele não vai vir aqui e falar, opa, cara, a linha está aqui, deixa eu fazer assim, ó. Ele não vai fazer isso, tá? Ele vai ser obrigado a passar por essa linha. Então, se essa linha está ditando um ritmo de baixa, eu vou ter segurança quando o quê? Quando o mercado começar a deixar essa linha para trás. Aí já sei que, opa, a gente pode ter mais uma pernada de alta. E assim vai indo, tá? Então, assim, só que dentro disso, a gente vai ter outros tempos gráficos que a gente quer também que haja essa confluência. Por isso que toda a minha análise é mais cautelosa, eu tomo mais cuidado com o que eu vou falando e tudo mais, ainda mais quando o preço está muito afastado, como é o caso que está agora. Então, assim, agora o preço está afastado. Corre risco de uma correção? Corre. Ela pode acontecer? Talvez sim, talvez não. O lance é, vamos ver o comportamento do preço aqui. Aqui é uma zona importante. Se o preço resolver subir aqui, então a gente pode ter em um tempo maior uma nova pernada de alta que pode puxar uma esticada nesse preço. Então é a hora que a gente vai, opa, beleza. Então agora a gente já tem uma confluência aqui, o preço possivelmente vai continuar subindo, então vamos seguir na tendência de alta. Então, porque a gente não tem que lutar contra a tendência, mas a gente tem que ficar esperto com o quê? É ter sempre aquele plano B para caso o mercado venha aqui e resolva fazer isso aqui, ó. E vir buscar aquelas médias que estão escondidas aqui por trás, tá? Então, de repente, ele pode vir aqui buscar qualquer uma dessas médias aqui, até médias de, como eu falei, de 100 períodos aqui, ó. Deixa eu ver de 100 onde estaria nesse caso, por exemplo. Ó, de 100 estaria aqui, ó. Então, cara, média de 100, média de 75, são todas médias muito utilizadas. Então, o preço ele pode vir buscar essas médias aqui e depois ir embora. Então, sempre fica atento com isso. Os preços sempre volta a média sempre volta o preço, assim como com uma LTA. Tá? Então, se a gente for traçar a LTA aqui, eu posso pegar uma LTA de qualquer lugar aqui, ó. Ó, o preço se afastou da LTA, acabou voltando. Ó. Só que a LTA às vezes acontece de ter um prazo de validade, porque dependendo da angulação da LTA, que nem por exemplo, essa LTA aqui, ó, você pega daqui para cá, essa daqui possivelmente não toca mais. Tá? Mas tem alguns casos em que a LTA que já foi rompida, ela pode servir de suporte ou de resistência também. Tá? Então tem até esses detalhes que é bem, que inclusive é muito usado até em padrão de reversão. Tá? Deixa eu até ver se essa daqui é um caso. Aqui, ó. Aqui é um caso. Ó. Então a gente teve uma LTB aqui, o mercado rompeu com força, mostrou volume no rompimento, retestou as costas da LTA e foi embora. Esse é o tipo de entrada que eu mais gosto de fazer. Tá? O que mais me dá segurança é quando ele rompe com volume, ó, o volume veio acima da média, e ele veio aqui, corrigiu nas costas da LTA e aí começou a fazer um padrão de reversão. E essa correção também acaba batendo com retrações de fibra também, muitas vezes. Deixa eu ver se foi o caso desse aqui, ó. Bateu em 38% de retração. E aí a gente tem uma entrada muito mais segura. Tá? Então, galera, é mais ou menos por aí. Tá? Eu acho que deu para explicar bem a dúvida. E só finalizando aqui, ó, enquanto eu gravava o vídeo, ele até respondeu aqui que é dinossauro no bom sentido. De boa, mano. Tô encarando numa boa, você tá brincando. Ele chegou a perguntar aqui também, né, como faz para poder se garantir. Cara, gerenciamento de risco. Tá? Então, gerenciamento de risco para mim é fundamental, inclusive quando o mercado entra nesses cenários mais bearish. Tá? Então, fazer saldo médio para mim nunca é uma boa. Tá? Eu prefiro sempre usar meu stop, ter meu alvo, eu gerencio meu risco, porque quando entra nesse tipo de cenário aqui, o gerenciamento de risco vai fazer você ter mais capital quando chegar aqui embaixo e poder entrar um pouco com a mão mais pesada do que você teria. Tá? Então, você vai acabar garantindo o teu lucro, né, fechando o teu lucro, ou reduzindo a tua perda para pegar
o mercado um pouco mais abaixo, se for esse o caso, tá? Então, gerenciamento de risco para mim é fundamental para sobreviver no mercado e, acaba sendo o que vai garantir também essa gordura para as próximas primaveras, né? Então, e a preparação para o inverno. Então, cara, para mim tudo gira em cima do gerenciamento de risco, tá? Gerenciamento de risco para mim inclusive é mais importante até mesmo do que análise técnica, tá? Porque você tendo gerenciamento de risco, mesmo que você não tenha uma estratégia boa, talvez ainda por ter um risco bem gerenciado, você ainda conseguiu sobreviver no mercado. Agora, se você não gerencia o teu risco, você pode prever o futuro em todo o mercado, por mais que não seja ideia prever o futuro. Mas digamos que você seja foda na análise técnica, você acerta tudo quanto é movimento que vai acontecer. Mas se você entra, mano, sem gerenciar teu risco, alavancando no talo, a chance de às vezes você também tomar uns stop bravo e tudo mais é pesado. Não adianta. Cara, para mim gerenciamento de risco, se você ainda não sabe, você deveria aprender. Você que eu digo, você que está assistindo o vídeo, não necessariamente o William, mas qualquer pessoa deveria aprender. E tem um vídeo meu explicando justamente sobre gerenciamento de risco. Que se você vem aqui no meu canal e conteúdos especiais, tem esse aqui, ó, Guia de Sobrevivência e Unidade, Posicionamento Stop, Gerenciamento de Capital e de Risco. Cara, assiste esse vídeo, tá? Lembrando, meu canal é focado em swing trade. De vez em quando eu faço day trade e outro, mas o foco principal é swing trade, tá? Que é onde eu vejo uma assertividade muito mais interessante. Cara, se você vai fazer holding, tá? Tudo isso que eu falei pra você é bobeira, tá? Honestamente, se a tua ideia é fazer holding, meu, só compra. Mas a minha sugestão não é comprar, vou entrar com 100% do meu capital. Pega o teu capital, fraciona ele 50 vezes, tá? Vai parecer loucura? Parece, mas vai por mim, é uma boa. Fraciona ele várias vezes, tá? E vai uma vez por semana e compra. Mano, você tem 50 mil, 100 mil? Não tem problema. Vai lá, fracione 50 vezes e compra. Pá, pá, pá. Uma vez por semana vai lá e compra. Cara, não tem erro. Tá? Pior coisa, já falei isso, eu vou repetir de novo. A pior coisa é a pessoa se preocupar com preço. Tá? Preço não quer dizer nada, preço é temporário. O mercado pode estar aqui, depois ele vai estar aqui embaixo, depois ele vai estar aqui em cima. E vale lembrar o seguinte, ó, lembra que eu falei? Qualquer, não importa quanto ele suba, ele pode corrigir pesado, tá? Então aqui ele subiu, ele pode vir aqui corrigir pesado aqui, ó, para depois voltar a subir e continuar indo numa tendência de alta muito louca, tá? Então, cara, o preço é a última coisa que tem que se prender. O lance é percentual. Qual que percentual está mais interessante? Tá? Deixa eu vir aqui um pouquinho de novo. Aqui, ó. Percentual, cara. Ó, se eu pegar daqui pra cá, ó, aqui tem 10%. Eu sempre dou esse exemplo, cara. Não me canso porque é importante a pessoa ter ciência disso. Ó, aqui você tem 10%. Se eu vier aqui em cima, ó, daqui pra cá, você tem 10%. Mano, então não se apega a preço. Ah, o Bitcoin já está a 58 mil dólares, está muito caro, eu vou pegar um ativo que seja mais barato, porque o Bitcoin não vale mais a pena. Não vale mais a pena caramba, cara. O Bitcoin é o mais, em termos de não ter uma empresa por trás, de risco de sanções, o Bitcoin nesse ponto é o mais seguro que tem. Ninguém sabe quem é Satoshi Nakamoto. Diferente de qualquer outro projeto, que a maioria, todo mundo sabe quem são os donos, podem ir atrás, esse tipo de coisa. Tá? Pode ser que não seja parado? Pode, mas, enfim, ainda assim o Bitcoin ele ainda é o mais seguro, é o menos volátil, e isso não deveria ser um problema para você, porque na verdade ele ainda é muito volátil comparado a qualquer outro mercado. Tá? Bitcoin, cara, joga os caras que só mexem em bolsa no mercado de cripto, os caras ficam doidos. Por quê? Porque, meu, eles acham um mercado louco, mercado volátil pra caramba. E é um bom mercado volátil pra caramba, porque os percentuais aqui, sem alavancagem, são bem interessantes. Tá? Porém, cara, gerencia teu risco. É um ativo que tende a valorizar por longo prazo, então por isso estou falando. Se a tua ideia é fazer hold, meu, não importa, só distribui ordem, só vai comprando. Ah, compra aqui. Aí digamos, semana seguinte o preço está caindo, você compra de novo. Não olha preço, só compra. Aí o mercado começou a subir, você vai comprando aqui durante a subida, tá? Vai comprando, só vai comprando. Não tem problema. Ah, voltou a cair, não tem problema. Aí pega, por exemplo, todo domingo eu vou comprar, todo sábado eu vou comprar um pouco. Não sei, cara, define você, tá? Mas pensa no longo prazo. Se for holding, pensa. Isso aí essa estratégia vale para qualquer cripto, tá? Não só para Bitcoin. Vale para Ethereum, vale para Cardano, vale para tudo. Pega teu capital, fracione em vários ativos. A propósito, tem um vídeo bem bacana aqui no meu canal, que é um vídeo, inclusive um dos primeiros, um dos mais antigos,
Deixa eu ver, deve estar na playlist de outros, talvez. Na verdade, eu acho que tá nessa daqui. Ah, esse daqui, ó. 365 dias de hold e altcoins. Experimento que você deveria pensar em fazer. Dá uma olhada no poder da diversificação do capital, tá? Esse aqui foi um dos primeiros vídeos do meu canal, tá? Dá uma olhada no poder da diversificação do capital, tá? Aqui dá um exemplo do que era feito do experimento que foi feito no passado, em que o cara fez hold por 365 dias, tá? Esse daqui do Gabriel Vaz não foi ele que fez o hold, tá? Ele começou a fazer um experimento, mas ele parou na outra season. Mas tem o exemplo do outro cara aqui, que foi esse... Eu não me lembro o nome dele agora. Aqui, ó, o Brett McLean, eu acho, enfim. Que ele, cara, o valor que o negócio subiu, ele distribuiu várias criptos. E assim, se eu bem me lembro, ele investiu tipo $2.000 e pouco tempo depois ali estava em $38.000. Tipo, teve uma valorização muito boa, porque ele diversificou. Só que você tem que diversificar de acordo com a volatilidade do ativo. Então, dependendo do ativo, você vai botar mais dinheiro no ativo ou menos. Quanto mais volátil o ativo for, menos dinheiro você coloca para você ficar exposto a menos risco. O problema das pessoas é pensar o quê? Sempre, eu quero ganhar, e numa dessa acaba entrando no sonho ativo volátil demais. Eles caem e a pessoa fica depois presa num ativo durante muito tempo. Você vai precisar do dinheiro, vai ter que vender fora de época e vai ter que suportar um loss na cara. Então, cara, gerenciamento de risco também faz parte do holding, porém de uma forma diferente. Distribua teu capital com inteligência. Quanto mais volátil o ativo, menos você tem que estar exposto. E, cara, no geral, você vai aproveitar muito bem o mercado. Tá certo? Então, galera, é isso aí. Espero ter gostado do vídeo. Tá? Esse vídeo aqui eu vou botar na playlist lá de conteúdos especiais, que ficou um vídeo bem legal. Tá? Cara, não se esquece, se inscreve no canal. Cara, dá um like caso tenha gostado aí, tá? Vai lá no grupo do Facebook também, mano, participa lá, tem muita gente bacana lá pra você poder aprender. Tem área de unidades pra você poder aprender bastante coisa e tudo mais. Então é isso aí, espero ter gostado do vídeo. Valeu, falou, até mais e tchau.